Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma live da PG da PUC São Paulo. Eu sou o Márcio Ortiz Memberg, sou doutorando em Direito, e hoje eu estou aqui com o Vitor Marques, que é puciano também, formado em Direito pela PUC e mestre em Filosofia do Direito, e também é professor assistente de Direito Administrativo. O Vitor atualmente é secretário de Negócios Jurídicos de Cotia e tem uma longa carreira aí, com atuação no poder público. Ô, Vitor, você podia contar um pouquinho da sua carreira, né? Você tem um histórico que vem desde o movimento estudantil, mas também participou de Prefeitura de São Paulo, Câmara de Barueri. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Claro, claro. Bom, primeiro agradecer aí o seu convite, Márcio, em nome de toda a APG, né? E aproveitar também para parabenizar aí o trabalho que vocês têm feito na PUC, né? De diálogo com os pós-graduandos, encampando aí importantes batalhas, né? Sobretudo nesse momento em que a gente tem assistido muitos cortes. A APG tem sido muito importante aí como um instrumento de defesa da pós-graduação da PUC São Paulo. Eu sou formado pela PUC, né? Me graduei pela PUC em Direito, logo em seguida, e durante esse momento, né, participei muito do movimento estudantil, enfim, e tento, na medida do possível, não perder essa raiz, não perder esse vínculo que muito me orgulha e, enfim, tenho sempre contribuído como posso. Ainda durante a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de São Paulo, trabalhei como assessor especial na Secretaria de Governo, e depois cheguei até a ocupar o cargo de chefe de gabinete da Secretaria do Governo. Logo em seguida, quando encerra, né, esta passagem pela Prefeitura de São Paulo, que foi 2016, e eu me formo, eu tomo a decisão de montar um escritório, né, e com alguns colegas. Hoje, inclusive, eu estou aqui, né, nesse escritório, que estou aproveitando para fazer a live, enfim. Depois teve uma breve passagem pela Câmara de Barueri, fui convidado em virtude dessa experiência adquirida em São Paulo, para trabalhar com licitações, contratos, né, e no final do ano passado veio o convite para assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Justiça de Cotia, que é onde eu me encontro hoje. Acabei de chegar aqui, né, enfim, tive que me afastar do escritório e onde venho desempenhando hoje o trabalho lá. E durante todo esse período, felizmente, eu brinco, né, que eu não perdi o vínculo com a PUC. Logo quando eu me formei, eu já ingressei como professor assistente do ex-ministro José Eduardo Cardoso, e assim continuo nas aulas de Direito Administrativo. E logo em seguida, no meio do ano, né, eu entrei no mestrado. Essa semana, na terça-feira, ainda nessa correria, nem tive tempo de assimilar e de desfrutar disso, mas eu recebi meu diploma do mestrado. Preciso até colocá-lo aí num quadro, enfim. E eu espero que ele sirva como instrumento aí para seguir caminhando nas lutas, e utilizá-lo aí como instrumento para a transformação de uma sociedade mais justa, que é assim que eu vejo. Então, de forma muito breve, né, eu acho que a passagem pela PUC foi um grande divisor de águas na minha vida, e certamente eu me formei pela PUC, é bom que se diga, pelo ProUni, né, então sou de família simples do interior, sou natural de Mirassol. Então, o fato de ter ingressado na PUC em 2012, ter conseguir concluir a graduação por lá, foi o que me possibilitou todas as oportunidades de trabalho que eu tive, foi o que me possibilitou permanecer, né, na PUC realizando o mestrado, hoje na condição de professor assistente. Então eu sou muito grato a tudo que a PUC me proporcionou. Muito bacana. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, né, por ter recebido aí o diploma, né? E é interessante como as coisas que a PUC nos proporciona, a gente ter essa oportunidade de trazer de volta, né? Então, você tendo sido aluno da PUC, né, ter a oportunidade de ser professor da PUC também, né? Quer dizer, a gente pode trazer um pouquinho, devolver um pouquinho do que a gente aprendeu para as próximas gerações, formando futuros novos juristas, né? E você está agora ocupando essa posição importante aí, né, na Secretaria Municipal de Cotia, e esse que seria o gancho inicial aqui do nosso tema de hoje, né, que é a atuação dos municípios no combate à pandemia. Então, eu queria saber um pouquinho, né, de alguém que está dentro da máquina, que está aí no dia a dia, como é que o município de Cotia está enfrentando essa questão da pandemia?
Olha, mas é um desafio diário, né? Enfim, porque acho que todo mundo está tendo que se reinventar, está tendo que, né, conseguir equilibrar a proteção à vida e, ao mesmo tempo, né, a manutenção do trabalho, da renda, né, do seu cotidiano. Então, assim, acho que todo mundo está sendo desafiado, né? Aqueles que têm condição de ficar em casa estão tendo que se readaptar e construir uma nova rotina a partir disso, com todos os desafios que a gente sabe ficar em casa. E aqueles que não têm condição de ficar em casa, enfim, não tem uma proteção adequada do Estado que permita ficar em casa, ou tenha um trabalho que exija, né, a saída, estão tendo que, enfim, sair com proteção, com todas as dificuldades. Então, acho que todo mundo, de modo geral, tem se reinventado, né? E no município não é diferente, assim, eu acho que é como se a gente abrisse uma janela e essa janela fosse a pandemia e isso exigisse medidas, criatividade totalmente diferente de como a administração está habituada a atuar, né? A administração pública, para quem está nos assistindo e acompanhando, a gente sabe que ela só pode fazer aquilo que é previsto em lei. Então, ela tem um ordenamento consolidado de anos, né? Então, de certa forma, há muita similaridade entre dos municípios. E aí, de repente, a gente se vê numa situação inédita, né? Tendo que dar respostas rápidas, ágeis e eficientes às pessoas. Então, esse é um grande desafio que está posto, né? Em Cotia, a gente, enfim, o prefeito desde o início tomou todas as decisões respaldadas em critérios técnicos, científicos, enfim, priorizando a vida, sabendo que isso implicaria em restrições, enfim, em renúncias, e o município sente isso também como todos, né? Então, o desafio hoje foi preparar toda a estrutura municipal para enfrentar o Covid. Como isso se deu, né? A gente teve que remodelar toda a área da saúde, né? Preparar um hospital de campanha para atender as pessoas, e felizmente é motivo hoje de muito sucesso. Toda a estrutura interna de servidores teve que se readequar, né? Fazendo revezamentos, trabalhando de casa. Isso gerou uma nova dinâmica, uma nova rotina para dentro da prefeitura. O calendário escolar está suspenso, né? Então exigiu também, a gente sabe que muitas crianças vão à escola para estudar, claro, para adquirir conhecimento, mas também vão para se alimentar, enfim, em razão da vulnerabilidade social que acarreta e que ataca muita gente. Então a gente teve que construir programas e medidas para conseguir fornecer alimentação para essas pessoas. A gente criou uma espécie de uma ação na cidade para receber doações de cestas e poder contribuir com as pessoas também que estão sofrendo. A gente sabe que tem muita gente perdendo o emprego, né? A Secretaria da Fazenda tem feito estudos diários, né, para identificar o tamanho do buraco que essa crise proporciona já e proporcionará nos próximos meses do ponto de vista financeiro e contábil. A gente sabe que tem muitos comerciantes que necessitam de um apoio e a gente não desconsidera isso, né? A dificuldade é conseguir equacionar tantos problemas com uma estrutura limitada, né? Acho que a pandemia do Covid-19 ela é mundial, mas o efeito dela é local, né? É na ponta, é no município que a pessoa se socorre no hospital, é no município que a pessoa perde o emprego, é no município que a pessoa... Nós estamos assistindo isso, muitas demandas de alunos que antes estavam matriculados em colégios particulares e agora têm vindo para a rede pública, certamente porque os pais estão passando por algum obstáculo financeiro neste momento, né? Então, toda a estrutura municipal ela foi moldada para enfrentar este momento. Essa é a nossa prioridade, né? Para enfrentar este momento, a gente teve que prever e tomar iniciativas de construir toda uma legislação extraordinária, né? Propícia para uso exclusivo deste momento, né? Então, alguns procedimentos foram ajustados e isso ocorre sem muitos paralelos, né? Por exemplo, um caso bem interessante, eu tive a oportunidade de escrever com o prefeito um artigo para o Estadão, defendendo, por exemplo, a manutenção
do valor de contratos e convênios, enfim, de instrumentos administrativos entre poder público e privado ou terceiro setor, que diante da suspensão da execução do serviço, a gente pudesse manter o valor de mão de obra alocada nele. Foi uma tese, enfim, felizmente São Paulo incorporou, outras cidades, né, incorporaram, tem um embasamento jurídico, mas a gente sabe também das dificuldades financeiras que o município tem sofrido. A gente estima que em Cotia, hoje, a queda no orçamento municipal é de em torno de 40%. Né? E infelizmente, a gente não tem recebido no tempo necessário os apoios, né, estadual e federal. Acho que nisso, inclusive, o governo do estado tem sido mais proativo. Agora, com a aprovação que houve no Congresso Nacional do pacote de emergência, começou a ser pago aquele auxílio aos municípios, né, foram parcelados em 5 vezes, então nós receberemos aí até outubro, novembro, mas ainda assim é pouco, né? Como eu te disse, é um problema global e você tem que no dia a dia, no município, encontrar instrumentos jurídicos e respostas para a sociedade, aí já caminhando até para a gente poder seguir com outros assuntos. Além de tudo isso que eu te disse, desse desafio que é dar resposta à população, que é proteger a saúde, enfim, quer ter instrumentos e aparelhos públicos municipais suficientes para receber essas pessoas, a gente ainda precisa, né, e é dever, tratar isso com a maior transparência possível, seguindo todos os procedimentos, mantendo os órgãos de controle, né, em especial o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, permanentemente informados daquilo que a gente vem fazendo, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam dessa situação, mas eu acho que não são todos, né? O que a gente vê na prática é um desafio muito grande para conseguir, ao mesmo tempo, dar resposta para a sociedade, cumprindo todas as exigências legais e cumprindo todas as solicitações que nós recebemos dos órgãos de controle. É um exercício muito grande, é uma crise que tem várias facetas. Você colocou uma coisa muito interessante, né? Que por mais que a pandemia seja mundial, o sofrimento principal acaba sendo nos municípios, né? Como a gente diz, né? Ninguém mora no estado, a pessoa mora no município, mora na cidade, né? E, inclusive, né, aquela ação do STF que ficou discutindo as competências de cada um dos entes federativos, se o Bolsonaro poderia ou não afastar medidas, ela reconheceu, né, que os municípios têm essa competência também, eles são peça fundamental no combate à pandemia, têm autonomia para tomar uma série de decisões, né, não estão subordinados ao presidente da República ou ao governador, e acho que seria esse um aspecto interessante, né? Alguns municípios ficaram, pelo menos na minha opinião, ficaram um pouco a reboque do governo estadual, né? O que o governador determinava, esses municípios acabavam seguindo, né? A gente até viu o prefeito da capital que participava de coletivas de imprensa junto com o governador, né? Claro, acho que tem uma relevância, até pelo fato da sede do governo do estado ser na capital. Mas os municípios, em alguns casos, poderiam assumir algum certo protagonismo. Você consegue imaginar algumas medidas diferentes? Que forma que o município se diferencia dos estados nesse combate? Né? Não vou falar do governo federal, porque o governo federal se omitiu, né? E o que você mais sentiu, no caso do município de Cotia, o que vocês mais sentiram falta com relação ao apoio que poderia ter vindo desses outros entes da federação? Olha, na semana passada eu tive a oportunidade de publicar um artigo no Conjur, cujo título é A Constrangedora Posição dos Municípios na Pandemia do Covid-19. Qual a razão desse artigo, desse título, enfim? Teve o julgamento da ADI 6439, acho que era esse o número, que tratou das competências, né? Nesta ADI, em caráter liminar, foi decidido que, em virtude até da postura da União, que é quem, por lei, deveria coordenar essa crise, né? Então, se hoje a gente assiste o governo de São Paulo adquirindo equipamentos respiratórios nos Estados Unidos, governo do Ceará adquirindo na China,
é porque não tem uma coordenação nacional, né? Se tem municípios tomando iniciativas isoladas, e governadores também, é porque não há uma coordenação. Deveria ter sido montado um comitê de crise, né, que identificasse a demanda dos estados e que fizesse a gestão, né, como união, como um país, né, como uma federação que somos. Não houve essa coordenação, cada um se socorreu como pôde, né, e o que isso gerou? Gerou uma proeminência dos governadores e dos estados. Então, ainda que nesta ADI tenha se garantido, né, tenha se reafirmado a autonomia dos estados e municípios, o que se seguiu daí em diante, o que a prática nos mostrou, foi que, na verdade, o que vale é a autonomia dos estados. Por que eu digo isso? No estado de São Paulo, falando aí, depois de analisar dezenas de municípios, todos os municípios que, distantes de São Paulo, da capital, com uma realidade completamente diferente, né, que a região metropolitana e a capital têm enfrentado, tentou construir uma medida alternativa ao decreto estadual, teve questionamento do Ministério Público e alguns prefeitos até sendo responsabilizados. Então, o que ficou resguardado, pelo menos olhando para o estado de São Paulo? Ficou resguardada a possibilidade de ser mais duro em direção ao isolamento social. Se a medida do prefeito ela pudesse ir além daquilo que o decreto tinha previsto, tudo bem. Agora, se em razão de uma situação completamente diferente de uma grande cidade, como é São Paulo, um município de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, distante da capital, com uma rede de saúde preparada, com leitos suficientes, e tomasse uma iniciativa que fosse diferente daquela prevista pelo governo estadual, o MP agiu e coibiu, né? Então, o que a gente viu na prática ou segue o Estado ou será questionado. E como o Judiciário tem se posicionado? O Judiciário tem se posicionado no Estado de São Paulo ao lado do MP, né? Então, de fato, ficou... Eu acho que a palavra constrangedora não foi à toa, né? A gente viu aí a autonomia municipal sendo restrita e vinculada ao governo estadual. O que não tem amparo constitucional, não tem amparo infraconstitucional nenhum, né? O que Então, assim, eu acho que diante dessa crise toda, né, o município teve que dar respostas seguindo o governo estadual. Acho que o episódio que bem demonstra isso foi o que aconteceu há 15 dias, quando o governador João Dória, junto com o seu comitê de crise, tomou a decisão de colocar a cidade de São Paulo na faixa 2, laranja, né, que possibilita a flexibilização de determinados comércios, concessionárias, etc., e mantendo a região metropolitana na faixa 1, vermelha, com isolamento social geral, mantendo só os serviços essenciais. Bom, a região metropolitana ela não é una, ela não é indivisível, né? A situação de Guarulhos é uma, a situação de Cotia, felizmente, é outra, né? A situação de Barueri é uma, a situação de Santo André, de São Bernardo é outra, né? Felizmente, houve uma grande mobilização dos prefeitos por meio dos consórcios, né? O prefeito de Cotia, Rogério Franco, fez inúmeras reuniões com o governador, com o secretário de Desenvolvimento Regional, questionando justamente isso. Olha, a nossa realidade é outra, a gente tomou todas as medidas, a gente abriu leitos, a gente praticou isolamento, a gente preparou instrumentos para dar amparo à população. Então, assim, foi uma medida um tanto quanto desarrazoada, que se a gente tomasse a decisão de contrariar, certamente seríamos questionados. Então, infelizmente, eu não acho que seja saudável o encaminhamento que a prática ditou, né, colocando os municípios como reféns do governo do Estado. Infelizmente, para alguns juristas, né, e pelo visto para grande parte do judiciário, o município é o patinho feio da federação, né? Ele não é reconhecido com o mesmo grau de importância dos outros entes. Há quem até não considere que ele é parte da federação, é uma posição minoritária, mas existe, infelizmente, inclusive de juristas respeitáveis, né? E isso desarticula, né? Essa questão da reabertura, né, do comércio por zonas, isso gera uma situação um pouco... A palavra acho que é esdrúxula, né?
por exemplo, quem conhece Cotia, né, quem alguma vez já pegou a Raposo Tavares, percebe que é um grande número de habitantes de Cotia que trabalham em São Paulo e vice-versa, né? Raposo Tavares é praticamente uma avenida, né, com fluxo grande de pessoas. Então, imagino a situação de São Paulo abrindo comércio, muitos moradores de Cotia que trabalham em São Paulo estariam indo para o trabalho, muitas pessoas que moram em Cotia estariam indo aos shoppings em São Paulo, aí pega o coronavírus, voltam para Cotia, mas aí vão no hospital em Cotia, né? Claro, Então, quer dizer, claro. como é necessária essa articulação entre os municípios, entre os entes, o próprio governo do Estado pode contribuir nisso, mas tem que ser uma relação combinada, conversada, né? Não adianta decisões por canetada. Decisões por canetada só vão gerar mais confusão. Claro. E Cotia abriu o comércio no dia 15? Nós abrimos. Como tem sido? Nós iniciamos esta semana, né? Nós estamos seguindo aí o decreto estadual, e a risca, e enfim, exigimos os protocolos dos shoppings que já encaminharam. São 2 shoppings hoje na cidade de Cotia, e o comércio local. Nós publicamos um decreto, publicamos inclusive na sexta-feira, já prevendo, né, as novas medidas a partir do dia 15, que foi segunda-feira, com um rol extenso aí de medidas e exigências de protocolo a serem cumpridas, né, como a ocupação no limite de 20%, a existência de álcool gel no local, distanciamento de 1 metro, e a nossa vigilância sanitária, assim como a Guarda Civil Municipal, tem feito a fiscalização. A gente caminha aí, espero que não seja necessário voltar atrás, como já aconteceu com outros municípios. A gente sabe que é muito difícil, né? As pessoas, as relações comerciais, elas dependem muito da convivência humana, do deslocamento de pessoas. A gente entende essa realidade, sabe que tem muitas pessoas que estão passando por dificuldade em razão do advento desta crise toda, mas, enfim, você agir um pouco no escuro, né? Sem ter, não há uma fórmula, uma receita, assim. Eu tenho compreensão com a boa vontade do governo estadual, que tem medido, né, que tem amparado as suas decisões em critérios técnicos, ainda que, vez ou outra, peque por essa falta de sensibilidade, né? Não há uma receita a ser seguida que vá dar uma resposta satisfatória a todo o conjunto da sociedade, né? O que eu acho é que precisa ter um diálogo permanente para a gente conseguir enfrentar, sabendo que, enfim, os números ainda, do ponto de vista da contaminação, ele não é um número que nos deixe confortável, né? Pelo contrário. Eu tenho dito, mas a sensação que eu tenho, não parei para pesquisar, enfim, isso é resultado de reflexões e leituras da imprensa, que a sensação que eu tenho é que o vírus está migrando de região. Ele está saindo das classes A e B, que praticaram isolamento social e com eficácia, né, que foi possível, inclusive, praticar o isolamento social, e eles migraram para as classes C, D e E, né, que são aqueles setores que, em virtude da ausência de proteção social, em virtude de discursos conflitantes entre os entes federativos, a União fala uma coisa, o Estado fala uma coisa, o município fala outra, né? Então, juntou a ausência de proteção social e a desinformação, essas pessoas tiveram que sair de casa durante a quarentena, tiveram que trabalhar para sobreviver, né? Ou morria com o vírus ou morria de fome. Então, não tiveram a oportunidade de seguir a grande recomendação que foi dada, que é o isolamento social. E, em virtude disso, hoje elas sofrem com a contaminação do vírus, né? Saiu recentemente uma pesquisa na cidade de São Paulo que 65%, salvo engano, do vírus ocorreu, a contaminação se deu em pessoas que ganham de 0 a 3 mil reais. Né? De 3 a 6 e de acima de 6, esse número cai consideravelmente. Então, a sensação que eu tenho é a periferia, né? As classes C, D e E não conseguiram praticar o isolamento e hoje são aquelas que mais estão contaminadas, e é justamente nesse momento em que toma-se a decisão de flexibilizar. Eu, enfim, espero estar muito equivocado, espero que a gente consiga aí, gradualmente derrubar os números de contaminação, conter a proliferação desse vírus, né, voltar a ter uma vida próxima daquilo que seria uma vida normal, né, antes de toda essa crise, mas acho que a gente não pode descartar também, fechar os olhos para uma hipótese de retomada das contaminações, né? A gente sabe que
quando o vírus, no seu início da crise, no final de março, quando ele chegou a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ele chegou, ou como, por exemplo, teve naquela festa que houve na Bahia, naquele casamento que ficou famoso por várias pessoas terem sido contaminadas, aquelas pessoas certamente tiveram a oportunidade de ficar numa casa e praticar o isolamento social. Então, muito possivelmente, os seus familiares ou amigos não foram contaminados. Agora, imagine dentro do Heliópolis, dentro do Morro Grande, enfim, locais, né, que nós temos aqui em São Paulo, em Cotia, na região metropolitana, de periferia, em que uma pessoa é contaminada, né, e ela divide uma casa de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados com mais 3, 4 pessoas. Como que nós vamos fazer? Né? Então eu acho que a gente precisa observar com muita cautela. Acho que, enfim, a gente caminha aí, né, para superar essa crise, mas com todas as cautelas, porque não é um cenário ainda que inspira tranquilidade. É uma afirmação que foi feita, agora eu não lembro quem é o autor, né, de que a pandemia, o vírus, ele é democrático na hora de contaminar, mas ele não é democrático na hora de você se proteger, né? Acho que os exemplos que você colocou evidenciam isso, né? Um morador da Granja Viana, de São Paulo 2, ou de algum bairro rico em São Paulo, ele tem vários cômodos na casa dele, ele tem internet, computador, consegue fazer home office, ele tem um carro individual para se proteger, é muito mais fácil dele evitar o contágio. E um morador de um bairro de periferia, às vezes mora numa casa com poucos cômodos, não tem uma geladeira que dê para ele fazer a compra do mês e encher com todos os produtos e nunca mais sair de casa. Às vezes ele não tem uma renda, às vezes ele não tem uma profissão que permita ele não sair da casa dele, vai ter que sair, vai pegar o transporte público, ou seja, está muito mais suscetível à contaminação. Quer dizer, a injustiça social do Brasil, ela também se revela nesse caso da pandemia, como foi muito bem colocado. Agora, uma coisa que eu fiquei curioso, né? Como que funciona essa questão da fiscalização do cumprimento das medidas de isolamento ou das medidas restritivas por parte dos municípios, né? Você citou a vigilância sanitária e a guarda municipal, né? Mas, quer dizer, o município ele não tem uma polícia que se imponha, né? Como é que é, caso alguém descumpra, ele recebe uma penalidade administrativa ou a polícia é chamada porque há um perigo de contágio? Como que tem sido esse combate aos descumpridores? Perfeito. Olha, na sexta-feira passada nós publicamos um decreto, né, tratando da flexibilização que passou a ser válido nesta última segunda-feira. E nesse decreto a gente construiu um rol extenso de hipóteses de descumprimento com as sanções previstas, né? E qual a natureza destas sanções? São sanções que impedem a abertura do comércio. Então, aquele que descumprir a recomendação, né, por exemplo, a taxa de ocupação do local, ou a existência do álcool em gel, do uso da máscara, enfim, será punido com dias de fechamento, né? Então, aquele que for punido por um dia recebe a pena de tantos dias fechados, e essa pena e esse número de dias fechados vai aumentando proporcionalmente à reincidência das ilegalidades cometidas no local. Nós temos para isso, né, a vigilância sanitária, é uma equipe que não é compatível, né, com o tamanho da cidade. Enfim, como eu te falei, a crise é mundial, mas ela se manifesta na cidade. E aí se manifesta dentro, né, tendo que fazer frente aos nossos limites estruturais, limites orçamentários, limites administrativos, enfim, de várias naturezas. E nós temos também, a região toda metropolitana, né, ela tem a sua guarda municipal, né? Felizmente, em Cotia, nós temos um efetivo de guardas bem acima, né, daquilo que o Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo fornece de policiais militares. Então, a guarda acaba fazendo também, em sintonia com a vigilância sanitária, este papel de fiscalizar e se preciso for, repreender situações que estejam em desacordo com o nosso decreto, né? É permanente isso, enfim, a fiscalização ela é diária, né? Há uma circulação da vigilância, da guarda diariamente, né? E o que a gente espera, na verdade,
é o bom senso de todos, né? Assim, eu acho que nesta crise toda não há vencedores e vencidos. Há pessoas tentando sobreviver e superar a crise, né? E superar a crise mantendo a dignidade, mantendo o trabalho, mantendo a sua renda. Então, o município não está numa posição antagônica ao comércio, pelo contrário, o município é dependente, né? Ele recebe um repasse do ICMS. Então, quando tem uma queda do ICMS, o município é atingido, né? Quando tem uma queda dos impostos federais, a gente recebe menos do fundo de participação dos municípios. Enfim, são inúmeros, né? As pessoas deixam de pagar ISS, possivelmente o IPTU deste ano mais adiante terá problemas, enfim. Então, a crise ela se revela, ela se apresenta para todo mundo. Então, não há posições antagônicas. A gente não quer de modo algum e tem tido muito diálogo, né, com os comerciantes para tentar superar. Acontece que, infelizmente, né, em virtude da não existência, da falta de vacina, na verdade, o isolamento social é a medida recomendada. Assim, acho que é isso que a gente precisa ir dosando para conseguir, em conjunto, superar essa crise toda. No município de Cotia, existe alguma norma específica sobre o uso de máscaras? Isso para a população em espaços públicos em geral, na rua? Tem alguma lei? É obrigatório? Não é obrigatório? É uma recomendação? Como que funciona? Nos órgãos públicos, nós fizemos a exigência de que as pessoas utilizem máscara. No comércio agora, que teve a flexibilização, que foi contemplado pela flexibilização, nós também previmos a exigência do uso de máscara. E para a cidade, de modo geral, a gente fez a recomendação, né? E inclusive, para poder contribuir também, nós adquirimos máscaras e nesta semana, começo da próxima, final dessa semana, início da próxima, distribuiremos para a população. A gente sabe que tem pessoas que estão passando por dificuldade financeira nesse momento, então a gente tomou a decisão, o prefeito tomou a decisão de adquirir máscaras para oferecer a toda a população como meio aí de ajudar no enfrentamento ao vírus. Bom, o que se diz, né, é que houve uma pequena queda no número de mortes nos últimos dias, né, mas que isso é um reflexo de medidas de isolamento tomadas há 15 dias atrás, né, e que provavelmente a abertura, na opinião desses especialistas, precipitada do comércio nesse momento, vai gerar um aumento da onda, que nós estaremos ainda na primeira onda, né. Se isso acontecer, Cotia avalia a possibilidade de fechar novamente o comércio? Existe algum plano? Ou como que está se dando essa questão? Olha, diariamente a gente tem um comitê, né, de monitoramento e enfrentamento ao Covid-19 que reúne a Secretaria de Justiça, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Governo, de Comunicação, o gabinete do prefeito, entre outras, né? E a gente diariamente faz análise, reuniões para identificar o cenário, né? Quais são os nossos termômetros, quais são os nossos gatilhos que nos orientam na tomada de decisão. O número de ocupação dos leitos no nosso hospital de campanha, que felizmente tem se mantido estável, né? O número de contaminados na cidade. Cotia está a 15 minutos. Se você pegar um carro ali no metrô Butantã, em 25 minutos você chega na prefeitura de Cotia. Então é muito próximo, né? Conurbado com São Paulo. Então a gente olha muito para o que está acontecendo na cidade de São Paulo, acompanha o cenário da região, né? Assiste o que está acontecendo em Vargem Grande, em Ibiúna, em Bugaçu, para ir diariamente analisando. A gente não quer, né? A gente quer, enfim, caminhar para um cenário em que a gente consiga segurar essa curva e fazer com que caia o número de contaminados para as pessoas irem retomando suas atividades de trabalho, suas atividades comerciais. Mas seria irresponsável, né, da nossa parte descartar uma hipótese de ter que retroceder e novamente praticar a quarentena na faixa 1, né? A gente não trabalha com a irresponsabilidade, pelo contrário, acho que o administrador público ele toma decisões que têm impacto e reflexo na vida de terceiros, né? Acho que isso aumenta muito a nossa responsabilidade e não tem como ser de outra forma. Então, acho que nesse momento a gente tem feito análises sistemáticas
para identificar qual é o melhor cenário e para que rumo seguir, né? A gente só dialogou com o governo do estado, enfim, questionou, etc., e com outros municípios, porque a gente fez uma análise de que era possível sim Cotia caminhar, né? A gente em Cotia ficou entre os 10 municípios do estado de São Paulo que mais praticaram o isolamento social. Nós chegamos a atingir o número de 75% de isolamento social. Então, enfim, isso nos deu um certo fôlego para dar um passo, sem prejuízo de, em razão de um novo cenário, ter que rever esta decisão. Uhum. A prefeitura de Cotia, ela assumiu um certo protagonismo em março, né, no começo da crise, com relação àquela questão de alguns respiradores, né? Como que foi aquele processo e o que aconteceu depois, né? Eu só vi que teve uma decisão, acho que desfavorável, do Tribunal de Justiça e não soube como que continuou. Será que você poderia contar para a gente? Claro, claro, claro. O que aconteceu naquele momento foi... Cotia talvez tenha sido... salvo engano, enfim, não sei se a minha memória está me traindo, mas acho que a gente soltou o decreto declarando emergência antes que a Prefeitura de São Paulo. Então, quando o prefeito analisou e identificou que o cenário ia mudar radicalmente em pouco tempo, né, que o vírus estava chegando próximo da cidade, ele imediatamente decretou a emergência, chamou uma reunião de secretários e nós construímos um plano para enfrentar esse momento que estava chegando. A atitude imediata foi analisar como preparar a rede de saúde para receber as pessoas que certamente se contaminariam na cidade, né? Então, imediatamente foi tomada a decisão, depois de um estudo e análises técnicas, financeiras, chegou-se à decisão de que o melhor caminho era construir um hospital de campanha e deixar de sobreaviso um hospital particular que estava em desuso, que é o Hospital da Graça, para se caso a gente precisasse utilizá-lo também. Em 7, 8 dias o hospital de campanha foi construído e quando a gente se aproxima da inauguração do hospital de campanha, a gente faz uma análise de que seria necessário no município de Cotia em torno de 40 aparelhos respiratórios. Naquele momento nós não tínhamos muito pouco, eu não me lembro exatamente o número, mas era 2, 3 aparelhos respiratórios. Enfim, de nada adiantaria preparar todo um hospital de campanha com 50 leitos, né, para receber a população sem os aparelhos respiratórios. Bom, nós temos na cidade uma empresa, uma grande empresa respeitada, de relevância nacional, que, enfim, merece todas as homenagens aí pelo trabalho que cumpre, mas que, enfim, infelizmente a gente não conseguiu chegar num consenso. Por quê? Logo quando a gente prepara o hospital de campanha e caminha para a inauguração, a gente procura a empresa para adquirir, para comprar, né, os aparelhos respiratórios que a gente precisava. Naquele momento a gente tinha a expectativa de adquirir 70 aparelhos respiratórios. A gente procura a empresa e eles nos dão a seguinte informação: olha, nós recebemos aqui um ofício do Ministério da Saúde requisitando toda a nossa produção por 180 dias. Então, a gente, em virtude da existência desse ofício, a gente está proibido de vender para vocês. Só que por e-mail e por telefone a gente já vinha tratando antes de ter essa informação com a empresa. Na hora que a gente chega no finalmente, queremos comprar, eles nos comunicam da existência desse ofício. Dias já depois desse diálogo ter se iniciado. O que a gente faz? O prefeito toma 2 decisões. A primeira, um ofício ao ministro da Saúde, que à época era o Mandetta, e a gente também entra na Justiça Federal, em Osasco, pleiteando que fosse afastado a aplicação deste ofício, tirasse ele do caminho, para que a gente pudesse dialogar e adquirir os aparelhos respiratórios com certeza. Bom, isso aconteceu na quarta. Nós fomos até a Justiça Federal. Na sexta-feira pela manhã, a gente recebe o deferimento da liminar da Justiça Federal, possibilitando a gente de adquirir os aparelhos respiratórios. Todo mundo ficou muito feliz, enfim. Falou, pô, uma baita conquista, vamos conseguir preparar a nossa rede, já ia inaugurar na semana seguinte. E no meio da tarde, a gente recebe uma resposta do Ministério da Saúde dizendo que, olha, tudo bem, vocês podem negociar com a empresa. Ok. E aí a gente passa a sexta-feira toda
tentando contato com a empresa e eles começam a criar obstáculos. Tem uma lista, tem outros municípios na frente, enfim, começam a criar inúmeros obstáculos e a gente se espanta com isso porque em nenhum momento foi dito que, olha, tem uma requisição e se vocês conseguirem superar essa requisição, vocês ficarão numa fila e eu consigo entregar para vocês daqui 20 dias. Se a informação fosse essa, a gente ia se preparar para receber daqui 20 dias, daqui 30 dias, ou já buscar uma outra alternativa, mas não. A informação foi, há uma requisição. Se vocês afastarem essa requisição, a gente vende. Tá bom. Então, quando a gente consegue afastar essa requisição e vai até a empresa, ela se nega a vender. Não sei, não entendo até hoje por qual razão, enfim. E aí, o secretário, a gente tenta fazer contato, o vice-prefeito vai até a empresa fala que não tinha aparelho para vender e ele encontra lá em torno de 100 aparelhos respiratórios embalados com nota fiscal, selo da Anvisa, selo do Inmetro, prontos para serem levados para os lugares que já tinham comprados. Aí a gente falou, mas peraí, a gente está querendo comprar, vocês falam que não tem, e aí a gente chega aqui tem mais de 100 no estoque? Como assim? Aí, no ofício do Ministério da Saúde, eles registraram que a gente poderia adquirir só aquilo que estava em produção naquele momento. Que, portanto, depois não seria possível. Então, qual que era a decisão ali? Chega na empresa, encontra 100 aparelhos respiratórios, a gente precisava de 70 e o ofício permitia adquirir naquele momento. Falei, olha, o único instrumento jurídico que nos permite adquirir de forma abrupta isso, sem prejuízo de depois indenizar a empresa, e em nenhum momento isso foi colocado, assim, a gente ia indenizar a empresa no valor praticado de comércio, sem nenhum problema, é a requisição administrativa. Só que, sabendo que todo o país precisa de aparelhos respiratórios, em vez de a gente praticar uma requisição de 70, a gente praticou uma requisição de 35 aparelhos respiratórios. A Guarda Civil levou para a prefeitura e naquela noite, de forma estranha, a empresa faz uma representação no Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal entra com um pedido de liminar na Justiça Federal, que até hoje eu não consigo entender o procedimento jurídico que foi adotado, porque já tinha uma juíza federal que já estava tratando deste tema. Não sei por que razão o Ministério Público Federal entra com um pedido de liminar que cai com outra juíza. Eu não consigo entender isso. Ninguém nunca me explicou, enfim, a gente nunca compreendeu como que tendo uma juíza prevento cai com outra. Bom, essa juíza dá liminar. E qual foi a alegação do Ministério Público Federal? Eles não questionaram a legitimidade da nossa requisição. Eles disseram que os aparelhos que a gente tinha requisitado, que a gente tinha levado para a prefeitura, eles careciam de testes, sob pena de poderem prejudicar a população que utilizassem. Bom, as caixas estavam com selo do Inmetro, selo da Anvisa, nota fiscal. A gente achou tudo isso muito estranho. Na segunda-feira, a gente nem agravou, em virtude da urgência e da relevância da matéria. A gente entrou com um recurso ao presidente do TRF3, que inclusive é um grande professor da PUC, o professor Marian Maia, um excelente desembargador, e argumentando que, olha, criando hipótese, dizendo que, olha, é um absurdo, primeiro o MPF, diante de pessoas que estão correndo risco de vida, querer questionar desta forma, pela lateral, a nossa requisição. Né? Assim, foi, na verdade, um drible da vaca que o MPF fez. Mas se com todas as cautelas, a gente aqui não é irresponsável e não colocaremos a população em risco. Então vamos supor que carece de algum teste, embora a gente discorde disso até hoje. A gente propôs ao presidente do TRF3 que os 30 aparelhos requisitados, 35, fossem substituídos. Ou seja, a gente levaria até a empresa estes que careciam de testes e elas nos forneceriam outros 35. Ok? Ou que os técnicos fossem até o local onde se encontravam os aparelhos e praticassem lá a vistoria. Ou ainda que a gente devolvesse estes aparelhos em algum prazo determinado pelo juiz,
a empresa nos fornecesse novamente os aparelhos respiratórios. O que a gente pedia naquele momento era: não podemos ficar sem aparelhos respiratórios, né? Precisamos de alguma alternativa. Bom, a gente protocolou este recurso ao presidente TRF3 e eu, particularmente, estava muito confiante na nossa vitória e, de forma absolutamente inusitada, a Advocacia Geral da União, a AGU, na segunda-feira à noite, entra com uma petição no processo dizendo que não caberia razão alguma ao município, que estes aparelhos deveriam ir para a União e que eles que estavam fazendo a gestão disso, mas, e a gente cobrou isso, não apresentam um calendário. Assim, o que a gente queria saber? Em quantos dias nós teremos o número suficiente de aparelhos respiratórios? Assim, quem que vai nos dizer isso? É a União? É a empresa? É o governo estadual? Assim, a gente está tendo que responder. O prefeito sai na rua e as pessoas perguntam para ele, né? E aí, prefeito, vai ter aparelho, não vai ter? O senhor vai cuidar? Assim, ninguém pergunta pro presidente da República, estando em Cotia. Ninguém pergunta pro advogado-geral da União. Bom, diante desta manifestação da AGU, eu falei, olha, não vai ter como, assim, eu duvido, enfim, que a gente tenha sucesso. Não tivemos, optamos por não recorrer, né? Optamos por não subir ao STF, porque, enfim, já estava muito evidente que havia um alinhamento do Ministério Público Federal e da AGU. E por que eu digo isso? Não é uma ilação genérica. Naquela tarde, o ministro Mandetta concede uma entrevista e diz, olha, agora nós estamos alinhados, a AGU está alinhada com o MPF e a gente está articulado nas iniciativas. Então, enfim, a gente viu isso na prática. O prefeito, então, falou, não deixe isso quieto. Corremos atrás de outras empresas, adquirimos novos aparelhos respiratórios. Infelizmente, isso não custou vida. E mais recentemente, na última semana, nós recebemos em torno de 10 a 15 aparelhos respiratórios. Hoje nós temos aí um número suficiente até o presente momento para enfrentar a crise. Pois é, né? É como se fosse uma aula de direito ao contrário. Você pega todos os direito administrativo, constitucional, processo e joga fora porque na prática os tribunais fazem uma coisa bem diferente do que é ensinado nas faculdades. Assim, é muito peculiar. Muito peculiar, ainda mais considerando que o governo federal não quis articular o combate à pandemia em muitas ocasiões o presidente chega a negar a existência da pandemia, diz que o Covid é uma gripezinha. Não preciso nem detalhar, né, a forma como o governo federal não quis ajudar e ainda por cima atrapalhou, nesse caso, um município que estava agindo de maneira bem razoável, né? Claro. Tanto que requisitou apenas metade da quantidade que deveria teria direito, né? A grande dificuldade, só um breve comentário, Márcia, além da crise, né, além de ter uma crise para enfrentar, ela fica muito pior, ela se agrava consideravelmente quando você a enfrenta sem previsibilidade. Sim, a gente não tem uma amostra suficiente, o governo federal não foi capaz de organizar uma amostra suficiente de testes, não houve uma aquisição unificada nacional, não houve uma previsão de quando receberíamos aparelhos respiratórios. Se no primeiro momento a União tivesse convocado todos os governadores, tivesse reconhecido a existência da crise e tivesse organizado e articulado a aquisição daquilo que daquilo que todo o país precisava de imediato, máscara, aparelhos respiratórios, testes, tivesse organizado esta aquisição, centralizado, certamente o Brasil conseguiria ter comprado isso num número inferior, né, num número menor e de forma mais organizada, né? Se todo mundo soubesse que daqui 15 dias, daqui 30 dias, receberia os EPIs necessários para enfrentar a crise, você ia se virar com aquilo que você tinha, sabendo que daqui 30 dias você ia ter um retorno. Agora, você enfrenta uma crise sem previsão, sem amparo, enfim. A gente vê que agora isso está mudando, mas sim, nós estamos falando de uma crise que começou no final de março, início de abril, né? Nós estamos no meio de junho. Nesse período, 40 mil pessoas morreram. 40 mil vidas se foram
milhares de pessoas perderam seus empregos, enfim. Eu acho que a resposta de alguns entes não foram ágeis o suficientes para enfrentar essa crise toda, e agora a gente sente os seus efeitos. Essa própria dificuldade, né, de qualquer um dos entes em conseguir os respiradores ou conseguir testes mostra que o Brasil, né, a falta de soberania até nesse campo da saúde, né, da nossa indústria farmacêutica ou nossa indústria de respiradores, de não conseguir produzir aqui mesmo uma coisa que é tão essencial. Não só na pandemia, mas respirador é uma coisa que é necessária a qualquer hospital, né? E uma proposta interessante que houve no começo da pandemia, mas que não foi aprovada, era aquela fila única de UTIs. Você tem alguma opinião sobre o tema? Como que Cotia entende sobre essa questão? Olha, felizmente nós temos uma rede pública e privada, e sobretudo a rede pública, né, a qual eu posso falar, ela tem conseguido dar as respostas. Então a gente ainda não enfrentou, felizmente, um cenário de ter que escolher quem vai ou quem não vai para um leito de UTI, para um leito hospitalar, né? A gente tem se organizado, inclusive, para não enfrentar isso, como eu te disse. Além deste hospital de campanha, nós temos de sobreaviso um outro hospital com mais 50 leitos, se preciso for, para suprir essa eventual necessidade. Eu tenho conversado muito com o professor Pedro Serrano, que foi meu orientador no mestrado, foi meu orientador no TCC, e ele até na época publicou no Facebook dele que a gente tinha praticado. A gente foi talvez o primeiro município a praticar requisição administrativa, partindo deste pressuposto. Não há vida que vale mais ou vale menos. As vidas valem iguais, né? Vidas iguais é como ele tem chamado isso. E eu acho que a Itália passou por essa situação, e se a gente não construir balizas para tomar esta decisão, certamente enfrentaremos esse cenário, né? E aí o que me parece é que não pode preponderar a lógica privada, né, do lucro ou não lucro no momento de grave crise de saúde, né? Eu acho que o que tem que preponderar neste momento é o interesse público, é a dignidade humana, e aí eu acho que quem tem que fazer a gestão disso é a saúde pública. Então, se preciso for, eu acho sim que a União deveria requisitar os estados, os municípios, para que façam, baseado em critérios técnicos, em critérios científicos, em critérios de saúde, e arbitrem quem ocupará ou não os leitos. Eu acho que o fato de uma pessoa ter uma situação econômica favorável não pode significar a morte de alguém que não tem uma situação econômica favorável. Enfim, eu acho que não tem que preponderar a lógica do lucro numa situação grave de crise. Acho que quem tem que arbitrar isso é o poder público. Perfeito. E como é que estão as perspectivas agora, né, dessa reabertura? Uma reabertura em fases, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona. Por exemplo, as igrejas estão abertas, em que momento elas abrem? As escolas, a rede pública, a rede privada? Tem medidas, caso, por exemplo, as escolas, caso elas não abram, existem medidas de aulas online, fornecimento de equipamento? Como que está essa articulação para o futuro? Olha, em Cotia, a gente, enfim, se antecipou, e hoje os alunos do ensino fundamental, eles têm tido acesso às aulas por via eletrônica, né, por via digital, e também receberam um material para estudar em casa, né? Enfim, a gente teve que se adaptar rapidamente para enfrentar essa... Desculpas, essas interrupções são ligações que chegam, eu vou desligando aqui. Mas, enfim, a gente teve que se adaptar rapidamente para enfrentar esta crise. Então, os alunos estão em casa, da rede pública estão recebendo o kit merenda, que é uma cesta básica, porque a gente sabe que tem muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, para poderem se alimentar. Em relação às igrejas e cultos evangélicos, enfim, elas estão abertas, né? A recomendação é para que não tenha a grande lotação, que elas sigam, né, esse 20% de ocupação, que respeitem o distanciamento de 1 metro, que utilizem álcool e gel, máscara, né, respeitando aí a fé, a crença de cada um, para que eles possam também praticar com cautela,
né? Eu acho que essa é a recomendação geral. Em relação à flexibilização, nós estamos na faixa 2, né? O governo do estado ele estabeleceu 5 faixas, né? Então, o que mudou da faixa 1 para a faixa 2? Agora, né, ainda de modo restrito, a gente pode abrir concessionárias, escritórios, comércios e shoppings. Isso na faixa 2, que é aquilo que está aberto hoje no município de Cotia. Para a faixa 3, que é a faixa amarela, inclui-se salões de beleza, barbearia e restaurantes. Né? Depois, para a faixa 4, entram academia, e na faixa 5 seria a volta da normalidade sem ser normalidade, né? Então, acho que a cada 15 dias o comitê estadual analisa a situação de cada município e, na verdade, faz as recomendações, né, que a gente vem seguindo e seguirá. Então, a gente espera aí que no próximo dia 30 a gente receba uma boa notícia, né, com números positivos, com pessoas sendo tratadas e possa avançar para a faixa amarela. Que bom, vamos torcer. O nosso horário aqui da live está começando a chegar ao fim, então queria abrir para você, não sei se tem mais alguma coisa que você queria falar, algum ponto que faltou aprofundar, ou uma despedida. Fica à vontade agora, Vitor. Tá certo. Bom, primeiro agradecer muito o convite aí da APG, enfim, ficar à total disposição naquilo que eu puder contribuir. Queria parabenizar, eu sei que vocês têm feito outras lives tratando de assuntos importantes, né, tratando de temas nacionais, de temas de extrema relevância. Então, eu estou muito feliz de poder contribuir. Eu fico à disposição, né, para tratar de outros temas, de contribuir mais com a APG e renovo os agradecimentos, enfim, torcendo para que a gente possa sair logo desta crise toda e realizar novos eventos, mas em auditórios da PUC, lá no 333, ou no 236, ou no TUC, ou no TUC Arena, cheio de pessoas, enfim, que é muito mais saudável. Essa semana foi muito curioso, eu tive que sustentar um caso de Cotia no Tribunal de Justiça de São Paulo. Felizmente a gente teve sucesso, recuperou um imóvel avaliado em 20 milhões, que não estava, que era de um privado e agora retorna para o patrimônio público municipal. E é muito estranho você ter que falar, né, sem receber o retorno, né, sem ter o retorno, na verdade, das pessoas, enfim. Então, espero que a gente possa superar logo esse momento e nos encontrar pessoalmente. Tá certo, Vitor. Muito obrigado. Eu tenho só 3 segundos.